A paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel. A Ele toda honra, glória, louvor e adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos possam voltar aos céus, que os teus ouvidos possam ouvir a voz do Espírito Santo, que teu coração esteja sedento pela presença daquele que vive e daquele que reina. Jesus te ama e Ele não quer que você pereça, mas que venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. Creia no nome daquele que tem todo o poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo o que neles há. Volte para Ele, busque nele a solução, busque nele a direção, busque nele a graça, o poder, porque o Senhor é fiel, querido, e Ele é poderoso para fazer na tua vida muito mais além do que você tem pedido ou pensado. Amém? Louvado seja o Senhor, glorificado seja a sua palavra. Deus é bom, Deus é fiel. E que você, nesse dia de hoje, tenha o prazer de ouvir a palavra do Senhor. Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar um pedido. Não se esqueça de deixar o seu like, comente, compartilhe. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude. Porque o nosso objetivo é falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta, do amor que transforma. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fazer o ide do Senhor, que a palavra do Senhor está escrito, ide por todas as nações. Pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. E a nossa vontade, o nosso intuito é esse: saquear o inferno, levar as almas ao conhecimento da palavra, transmitir o amor daquele que é poderoso, que é grande, que é maravilhoso e que tem todo o poder. Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de João, capítulo 11, versículo 1 a seguir, que diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja essa palavra. A palavra do Senhor é fiel. Eu hoje quero meditar com você sobre o tempo de Deus. Sobre Deus chegar no tempo determinado, na hora certa. Porque muitas das vezes nós estamos como Marta e Maria e Lázaro, enfrentando dias difíceis, situações, problemas, e não sabemos mais o que falar, o que fazer, como orar, como pedir. E chegamos até a cogitar que Deus não nos ouve, ou que o Senhor está atrasado, que o Senhor está demorando para fazer aquilo que colocamos em suas mãos. Eu fico imaginando essa situação aonde esses amigos de Jesus estão enfrentando o seu desafio, o seu deserto, a sua batalha. No momento, quando Lázaro fica enfermo, eu fico imaginando, cogitando, conjecturando na minha mente, que a princípio, quando ele adoece, quando ele cai de cama, tentam resolver. Tentam, por meio da medicina daquela época, faz um chá disso, faz um emplasto daquilo, e vão tentando resolver, até que eles olham e veem que a situação está ficando cada vez mais difícil e que o que naturalmente poderia se resolver não está mais
ao alcance deles. Não vai mais ser resolvido de forma natural. E aí eles se lembram de mandar buscar a Jesus e mandam um mensageiro. E essa história vem mostrando que esses 4 personagens foram impactados. Eu não sei quem foi o mensageiro, mas eu não queria estar na pele dele. Porque o mensageiro, ele recebe a incumbência, a missão de encontrar Jesus e dizer e relatar a ele o que está acontecendo. E ele o faz. Ele chega até Jesus. E quando ele chega até Jesus, informa a situação do seu amigo, daquele a quem ele amava. A resposta do Senhor é: a enfermidade não é para a morte. Agora vamos analisar essa situação na vida desse mensageiro conjecturando dessa forma. Ele saiu e Lázaro morreu. Ele chega dentro da casa e Lázaro está sendo velado. Como é que ele vira para aquelas mulheres e diz para elas: essa enfermidade não é para a morte, se a morte já chegou, se Lázaro já está morto? Agora vamos conjecturar que esse mensageiro saiu, recebeu a notícia, recebeu as palavras do Senhor, voltou e entregou. Quando ele termina de entregar a mensagem, Lázaro morre. Eu fico imaginando ele se entreolhando, tentando entender o que é que as palavras do Senhor queria dizer, já que Lázaro morreu. Da mesma forma, Maria foi aquela que escolheu a melhor parte, ficou aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. O próprio João diz, era aquela que ungiu a cabeça de Jesus, que enxugou seus pés com seus cabelos. É aquela que entregou o seu melhor. E, de repente, ela manda o mensageiro buscar, juntamente com sua irmã, a Jesus, e seu irmão morre. E a resposta vem completamente contrária ao que está acontecendo. Ou Lázaro está vivo e vem aquela pontada de esperança. A enfermidade não é para a morte. Então Jesus está vindo ou já decretou a cura. E de repente ela olha, Lázaro morre. Você já parou para pensar? Na decepção, na frustração? Porque a oração, o pedido, o desejo, o clamor foi para que Jesus fizesse alguma coisa por ele. E a resposta é que a doença não seria para a morte. E houve morte. Não parece contrário? E agora vamos conjecturar sobre a vida de Marta. Marta foi aquela que estava tão ocupada fazendo as coisas, fazendo o natural, arrumando a casa, recebendo os convidados, que se irrita com sua irmã e pede a Jesus para que ordene que ela saia dos pés e comece a ajudá-la a servir. E Jesus fala: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então ela é ensinada a priorizar a palavra do Senhor. Ela é ensinada a parar tudo para ouvir o Senhor. E de repente ela recebe uma resposta que não está condizendo com a situação. Se Lázaro está morto, como é que a enfermidade não é para a morte? E se Lázaro está prestes a morrer, a esperança avivada, e aí Lázaro morre, a frustração fica no lugar da esperança. Porque as coisas não aconteceram como ela ouviu. E ali elas tentam entender. Falam: não, peraí, o mestre não ia nos enganar. Então, assim, ele estava falando que a salvação dele é porque ele morreu. Vai ser nos últimos dias, como nós. É difícil. É aquele momento que você começa a orar por alguém, por alguma pessoa, e parece que as coisas ficam mais difíceis. Você pede a salvação, a transformação, a libertação, a cura, e parece que a pessoa se envolve mais nos problemas e nas situações e nas adversidades. Ou quando nós fazemos como Israel. Israel, no livro de Números, conta a história de que o Senhor dá uma ordem para Moisés enviar os espias pela terra que mana leite e mel, para que eles olhassem, vissem
e relatassem aquilo que fosse visto. E Moisés escolhe 12 homens, príncipes da sua tribo. E esses 12 homens, por 40 dias, percorrem aquela terra, olhando, vendo, conhecendo, e traz o relato. E o relato é que a terra mana leite e mel. O relato é que a terra é boa, que a terra não é estéril. Mas a boca daqueles 10 homens começa a depreciar, porque eles olham a estatura dos homens que existem na terra, eles olham a dificuldade para a conquista da terra, eles olham os problemas que vão acontecer na entrada daquela terra. Caleb se levanta e manda todo mundo calar e diz: não, o Senhor nos trouxe até aqui, vamos entrar, vamos. Porém, a voz dos 10 teve mais força. E ali o Senhor redargue, ali o Senhor se ira. E quando vem a consequência da desobediência, da rebeldia, aí eles tentam fazer o que Deus tinha mandado fazer no princípio, entrar na terra. Quando a ordem agora era entrar para o deserto e não na terra. Porque Deus precisava trabalhar o coração, Deus precisava trabalhar a mentalidade, Deus precisava libertá-los da rebeldia. Mas eles têm o coração endurecido. Estão tentando fazer o que Deus mandou, fora do tempo de Deus, fora do momento do Senhor. E muitas das vezes nós estamos tentando obedecer a Deus naquilo que já não é mais para fazer. E estamos deixando de fazer para Deus aquilo que o Senhor está administrando no nosso coração para ser feito. Por causa da dureza, por causa da rebeldia, por causa da ignorância, por causa da insensatez. Nós muitas das vezes queremos entender o todo para depois fazer. E quando muitas das vezes o Senhor está mandando fazer, para que Ele possa fazer acontecer o milagre, para que Ele possa transformar, para que Ele possa mudar, para que Ele possa salvar, para que Ele possa curar. E nós temos que entender que o nosso tempo é diferente do Senhor. O tempo de Deus não é o nosso. A palavra vem dizendo que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E a nossa mente, a nossa cabeça, a nossa razão, o nosso entendimento não tem essa capacidade de entender 1000 anos em um dia. De conhecer um dia como 1000 anos. Porque nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo para agora, nós queremos tudo do nosso jeito, da nossa forma. Essa família passou por uma experiência avassaladora, por uma experiência onde o que elas pediu não aconteceu, mas o que ela sonhou, o Senhor realizou de uma forma extraordinária, porque Jesus, Ele não só não foi no momento em que foi chamado, como ele ficou mais 2 dias onde ele estava e levou mais 2 dias para estar diante da sepultura de Lázaro. Porque quando ele chega, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. E ele não entra na casa delas, ele chama para irem diante da sepultura dele. E ali as razões humanas falam mais alto. Marta vira e fala: Senhor, já cheira mal, é de 4 dias. Ele fala: tira a pedra. Marta, eu já não falei para você, se crer verás a glória de Deus? E ali algo extraordinário acontece, que muda a vida de todos que estão ali à volta, que impacta o olhar de todos que veem a situação e os acontecimentos. Uns, parabéns, porque quando vê o que sucede no meio dessa família, se convertem. Outros, mesmo vendo, mesmo crendo, continuam com a mesma atitude, porque sai dali e ao invés de comemorar, ao invés de converter, vai direto na liderança e está temerosa de perder seu status, seu poder, sua situação,
para os romanos, por causa de tudo que Jesus está fazendo, vai levar essa notícia para os maiorais, vai fuxicar, mas não vai se posicionar diante do Senhor, mesmo vendo o milagre, mesmo vendo a glória do Senhor se manifestar. Eu não sei qual é a sua atitude no dia de hoje, qual é a sua decisão com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer que em Eclesiastes 3:1 diz que o tempo do Senhor está tudo determinado. Eu quero ler com você essa palavra, porque é algo que Deus tem falado muito ao meu coração nesses dias. E nós temos que entender isso, que o propósito de Deus sobre a nossa vida, as coisas de Deus vão acontecer. E nós temos que estar preparados, e nós temos que estar posicionado nele. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus já determinou o que vai suceder, Deus já determinou o que ele vai fazer. Nós temos que orar e clamar e crer que no tempo certo o Senhor se levantará. E que nem tudo que nós pedimos vai acontecer como nós desenhamos na nossa mente, como nós acreditamos ou como nós queremos. Mas o Senhor está lhe vendo. Ele está vendo a sua dificuldade, Ele está vendo a sua situação, Ele está vendo a sua luta. E Ele é capaz de te dar o livramento e de te abençoar. Mas compreenda, a resposta dele não quer dizer que Ele vai fazer o que você quer. Quer dizer que Ele está contigo. E que a promessa para a sua vida é para a vida eterna. Não é só o aqui e o agora. É uma vida na eternidade para com Ele. Então eu quero te pedir nesse dia de hoje, medite nessa palavra. Entenda que o teu tempo não é o de Deus. E que os planos do Senhor vão se cumprir. Se você tem sonhos, propósitos, projetos, busque saber se eles estão adequados aos sonhos de Deus para a sua vida. Porque o que vai realizar na sua casa, na sua vida, na sua história, é o propósito de Deus. É a palavra de Deus. É o querer de Deus. Porque o Senhor tem poder nos céus, na terra e sobre tudo que neles há. Busque, renda-se e posicione-se na presença do único e suficiente Salvador. Jesus te ama, querido. E Ele não quer que você pereça, mas que tenha conhecimento da verdade e seja salvo. Se você me ouviu até aqui, eu agradeço a sua atenção e peço para você. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar. E não se esqueça, seja você uma bênção nesse dia de hoje. Jesus te ama e Ele vai mudar a tua história.